Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou Lucas Santana, desenvolvedor .NET e .NET Core. E na aula de hoje a gente vai estar a abordar sobre conversão de tipos de dados. Bem, vocês provavelmente devem estar se perguntar então o que é uma conversão de tipos de dados. Bem, uma conversão de tipos de dados é quando atribuímos o valor de um tipo de dados para outro tipo de dados. Lá na aula sobre tipos de dados, nós estudamos ou abordamos que um tipo de dado define claramente o valor de uma variável e que esses tipos de dados eles têm uma gama de valores. Bem, existem dois tipos de conversões de tipos de dados, que são as conversões implícitas e as conversões explícitas. As conversões implícitas normalmente acontecem ao converter um tipo menor para um tipo maior, como por exemplo, de int para double, byte para int. Quando nós vimos sobre os tipos de dados, vimos que o int sai de um número negativo a um número positivo. Porém, vimos que o double tinha uma gama de valores maior que a int. Então, na conversão implícita, a gente consegue converter dos tipos menores para tipo maior. Por exemplo, de byte para int. E temos aqui então o nosso exemplo. Int, declaramos uma variável de nome número e estamos a atribuir o valor 10. E criamos uma outra variável do tipo double, escrevemos número double e estamos a atribuir o valor número, que está a ser passado para a variável número double. E esse processo é chamado de conversão implícita, pois o tipo int, em termos de gamas de valor, é menor que o tipo double. Então, o tipo double aceita receber os tipos de valores int. E a conversão implícita também é chamada de casting automático. Bem, também tem a conversão explícita, que converte um tipo de dados maior em um tipo de dados menor. Por exemplo, ou temos que é um cast e é tipo de dados e aqui o valor. Por exemplo, temos então double, número double igual a 10.5. Sabemos que o double, em relação ao int, ela tem uma gama de valores maior. E temos aqui int, número int, estamos a passar o valor int, número double. Que no caso aqui, então, nós ao passar o valor desta variável, número double para o int, este valor, que está no caso na variável número double, 1.5, será convertido para o tipo inteiro. E no caso ele vai perder a sua casa decimal. Também no processo de conversão implícita e explícita, as variáveis tendem a perder também dados. Por exemplo, aqui, então o número int vai ser um valor inteiro, logo vamos perder a casa decimal. E a conversão explícita também é chamado de casting manual, pois nós passamos o tipo de dados que queremos. Bem, e aqui também temos então em C Sharp alguns métodos, né, que nos permitem fazer a conversão explícita de forma manual. Temos aqui int, myInt 10, double myDouble 5.5. E aqui então temos o método convert.toString myInt, que estamos a converter a nossa variável de inteiro para uma string. E aqui temos o convert.double, que estamos a converter o nosso inteiro para double. E temos aqui também o convert.int, que no caso estamos a converter essa variável do tipo double para inteiro. Bem, a nível teórico é então isso. Vamos à prática para nós abordar com mais detalhes. Bem, temos então aqui o nosso programa para a aula de conversão de tipos. Lembrar que a conversão implícita é feita de um tipo menor para um tipo maior. No caso, eu criei aqui uma variável do tipo byte, que eu chamei myByte, atribuo o valor 14 e atribuo esse valor do tipo byte para uma variável do tipo inteiro, que normalmente a conversão acontece de forma implícita e esse meu myInt, essa minha variável,
recebo o valor de MyByte, que no caso aqui passa a valer 14. E pego então a minha variável myInt e armazeno para a variável do tipo double, pois como o int tem uma gama de valor inferior ao double, eu passo ou consigo fazer a atribuição. Mas do contrário, eu não consigo atribuir uma variável do tipo double para int. No caso, vou aqui variável do tipo myFloat, essa variável myInt, vou tentar atribuir essa variável myFloat. Vamos ver aqui, vai dar erro. Ele diz aqui cannot implicit convert type double to int, que não pode fazer esta conversão implícita. Bem, e para a conversão explícita, tenho aqui double, criei esta variável myDouble 2, atribui o valor a 5.68 e no caso vou convertê-la para int ou para inteiro. Peguei o double 2, vimos que para converter para um tipo explícito, nós temos que passar o tipo de dados, que no caso eu estou a converter aqui de double para int, e estou a atribuir essa conversão para uma variável inteira. E no caso, int é maior, também posso converter de int para double. No caso, é assim que se realiza a conversão explícita. Bem, e aqui mais abaixo temos então alguns métodos de conversão. No caso, tenho aqui a minha variável myInt, que eu estou a converter para uma string. O método é convert.toString, no caso está a ser a converter de inteiro a de int para string. Tenho o double num, que eu estou a converter o meu inteiro para double. E estou a converter então o meu double para um int. No caso, se eu printar para a tela, vou colocar o double num e vou colocar o int. Então, depois dessa conversão, vou colocar aqui o console.read aqui. Vou rodar o nosso programa. Ok, temos aqui então converter essa variável a myInt para double, para string, e eu apresento aqui na tela. No caso aqui está 1010, vou alterar esse valor só para vocês verem, vou passar para 9.5, vou salvar. Aqui estou a converter ele para o inteiro, tá aqui de double, ao inteiro, ok. Salvar. Se vocês verem, ele faz o arredondamento, ele arredonda de 8.5 para um valor para 9, no caso. E é isso, então, para as aulas sobre as conversões. É uma aula rápida e simples. Eu aguardo vocês na próxima aula.